terceiro vídeo do mini curso Evangelização de Espíritos para o grupo Esperançar. Estamos nos aproximando dessas últimas reflexões. Que momento resolveremos acordar? Um poeta do século XIII, chamado Rumi, dizia: "Não vais querer acordar hoje, minha alma? O divino espera por ti desde o início dos tempos. Não queres despertar hoje? Despertar a nossa essência com a evangelização de espíritos é banho de cachoeira, que fora esperado por tanto tempo e acordará todas as nossas células, acordará todas as nossas vibrações e a nossa vontade. Começamos a olhar para a natureza e conseguimos enxergar as respostas, pois até então nos dispomos a aprender o idioma do outro lado do mundo e não nos dispomos a aprender o idioma da natureza. Tudo tem algo para nos ensinar. A evangelização de espíritos pode parecer como uma cadeira que nos dá apoio para as costas cansadas e equilíbrio, pois tem 4 pernas firmes no chão. Se você juntar essas 2 modalidades da cadeira, generosidade e equilíbrio, você poderá ser o ponto de apoio um dia para algumas pessoas. Lembre da cadeira, generosidade e equilíbrio. A palavra de hoje é sentir. Sentir o Evangelho do Cristo, pois é através do sentir que poderemos agir e viver essa experiência única. Queremos lembrar o segundo vídeo, quando a evangelizadora Elaine comentou que a sua chegada à evangelização de espíritos tinha sido como uma estrada de Damasco. Tudo tinha ficado diferente daquele momento em diante. Ela lembra com tanta nitidez que na primeira vez que ela teve contato com a evangelização de espíritos na cidade de Sacramento, Minas Gerais, ao final do encontro eles pintaram as mãos e borraram essas mãos no mapa do Brasil. E a frase que ali estava volta hoje no final do nosso curso. Aqueles que deixarem as suas mãos neste encontro traz um compromisso de amor com o Brasil. Chegando ao final deste vídeo, você pode escolher colocar as suas mãos desenhadas neste mapa que chamamos o nosso Brasil. Elaine também nos lembrou que mudou todo o rumo do seu planejamento reencarnatório. Para cada um, isso acontece de um jeito. Mas como ela nos disse, o mais difícil foi estruturar o ser espiritual
que todos nós somos. E a amiga ainda nos alertou que a partir do momento que ela abraça essa pedagogia, ela sentiu atendida em todos os seus conflitos íntimos. É isso que a evangelização de espíritos irá atender. Irá atender os nossos conflitos maiores, os nossos conflitos íntimos e como poderemos dar os primeiros passos. E o último alerta que a querida Elaine nos deixa, que gostaríamos de relembrar aqui neste vídeo, é o trabalho intenso na seara do Cristo, para que essas mudanças possam ocorrer. Já a querida Gisele nos encanta, iniciando a sua fala sobre a verdade. E abre seu coração dizendo que a evangelização de espíritos traz um convite seríssimo e capaz de mudar a nossa vida, porque nos pede para vivermos como espíritos, que seria priorizar a espiritualidade que está em nós. Mas creiam, alguns provarão dessa água chamada verdade e matarão a sede e ficarão. Outros só provarão e matarão suas sedes momentaneamente. Mas a misericórdia é amiga, pois aos que estiverem por um tempo, e principalmente aos que ficarem, são todos de alguma forma especiais por terem recebido este convite. Compartilhar a caminhada em qualquer momento da vida com Eurípides Barçanufo é um privilégio. Hoje, você que chegou nesse terceiro vídeo, que tem mostrado o interesse em se aprofundar, busque o canal do YouTube Colégio Allan Kardec e continue seus estudos. Vamos precisar de todos para esse novo tempo que está chegando. Terminamos esse mini curso sobre os princípios da evangelização de espíritos com a fala da querida Alzira Bessa, que coordena espiritualmente esta proposta aqui na Terra, diretamente do Colégio Allan Kardec, Sacramento. Escutem e aproveitem. E o convite da evangelização de espíritos é para o espírita cristão do terceiro milênio. É um convite que nos chama à consciência, sairmos dos processos convencionais, aqueles que trouxemos da igreja, aqueles que trouxemos de outras experiências pretéritas, e como é difícil quebrar o processo do convencionalismo que ainda é tão arraigado em nós. E nós estamos sendo convidados a sair desse processo para que nós possamos agora não termos mais um evangelho de catequese, não fazermos mais a evangelização como uma catequese, retirando os interesses divinos do pensamento do homem. Essa proposta de Eurípides é uma proposta que nos pede reflexão, porque ninguém pode evangelizar sem refletir em si mesmo. Eu só posso dar aquilo que eu já construí. Ninguém aprende sem pensar e refletir. E a reflexão, ela é feita para a minha consciência. A reflexão não se faz em termos de reflexões do outro. O que é refletir como recurso da evangelização de espíritos? É harmonizar o pensamento em relação à lei de Deus. É trazer a harmonia e o equilíbrio para esta lei.
e comparar como eu era antes e como sou agora. O que essa doutrina tem feito para a minha modificação? Quais são os sentimentos que tenho mudado? De que forma tem sido a minha postura de amorosidade, de fidelidade, de veracidade? Que privilégios quero, queridos irmãos? A evangelização de espíritos não nos dá privilégio, ela nos coloca todos como espíritos em evolução. Não é mais possível querer evangelizar corpos como fizemos no passado, mas agora é a era do espírito, é evangelizar o espírito, é entender as suas necessidades, dores que muitas vezes afligem os nossos irmãos. E quantas vezes já ouvimos as pessoas dizerem: quem não chega pela dor, chega pelo... Como chegar pela... Se o caminho é o único, é o caminho das necessidades evolutivas, só pode ser dor para aquele que ainda não compreendeu o seu planejamento reencarnatório. Só pode ser dor para aqueles que não compreenderam ainda que as necessidades, que as injunções divinas nos proporcionaram. Isso não é dor. Só pode ser dor para aquele que ignora o processo de amor, porque Deus não nos pune. Deus é Pai e Deus nos concede sempre uma nova oportunidade. Estamos vivendo um momento em que estamos sendo convidados a voltar os olhos para a programação reencarnatória de nossa família, onde as injunções mais sublimes ali se encontram, onde os reajustes se fazem, e nós precisamos tomarmos cuidado. Ou estamos em provas, ou estamos em expiações. As provas são diferentes das expiações, e as provas são educativas, e as expiações são para a nossa educação, para auxiliar estes espíritos a terem a oportunidade sublime de modificar, de reorganizar energeticamente a esse corpo perispiritual, onde estão todos os nossos registros, onde estão os nossos núcleos de dores e onde está assentada a nossa memória. E nós vamos observar que a finalidade da evangelização de espíritos para este milênio é esclarecer o espírito imortal, direcionar a doutrina ao ser que somos, este ser que pensa, este ser que sente, compreender que a reencarnação é um meio de educar o espírito e a educação divina é o fim. Por isso que nós estamos diante de uma doutrina que o seu codificador fora um grande educador, onde os seus pais primaram em levá-lo ao mestre Pestalozzi para que ele auxiliasse nas observações, a observar os atos, as atitudes, a natureza, para que pudesse refletir em tudo aquilo que o professor estava lhe ensinando. E esse grande e emérito professor francês sentiu a grandiosidade de uma educação quando tentou elaborar um projeto de modificação para a educação da França. E é esse espírito que foi escolhido por Jesus para ser o nosso codificador, porque as bases sólidas da educação moral reverberava e estava presente em todo instante de sua vida. E o convite agora é para que nós possamos compreender que a educação do espírito, ela é uma educação divina, onde os valores éticos, a espiritualização de nossa existência precisa ser observada para que nós venhamos a quebrar esses grandes paradigmas que até então, até hoje, carregamos com a idade. O espírito não tem idade. Desde que nós estamos recebendo este filho no ventre, ele está sendo emanado por vibrações amorosas da sua genitora. É preciso entender que o espírito na infância é o celeiro fecundo para receber a verdade, onde a natureza prima para aproximá-lo de Deus. Lembrando aos irmãos que a maior sala de aula que a humanidade presenciou com o Mestre Jesus foram na natureza, onde toda a manipulação dos fluidos, das energias
que o mestre ali fazia e que mais tarde a igreja trouxe como milagre, o Espiritismo mostra que puramente era a modificação energética dos fluidos, as transformações das energias, no respeito à programação divina. E o convite do 62º Encontro de Evangelização de Espíritos é sentir o valor de Jesus em nossa vida. Entreguemos a Ele, irmãos. O convite agora da pandemia é para que nós possamos refletir que o nosso compromisso é com a causa do Cristo. O nosso compromisso agora é com a nossa moralidade. É para que arranquemos as raízes do nosso orgulho. É para que nós possamos entender que Jesus, além de médico, é o grande educador divino, que veio para nos ensinar a imortalidade, a implantação do reino de Deus em nossa consciência. Agora sim, sabemos onde vamos implantar o reino de Deus, harmonizando os nossos pensamentos com esse código divino que está em mim, que me pertence e que eu preciso aprender a usar da razão, da vontade, para que eu possa edificar esse reino que está em mim. Por isso, Jesus nos disse: sois deuses, porque as propriedades divinas estão em mim. E agora é o convite à sua expansão. E prosseguiremos, ou prosseguir sempre, em direção ao caminho, à verdade, para que todos tenham consciência desta plena luz, do respeito que devemos ter às questões divinas. Lembrando, irmãos, que o meu irmão é filho de Deus tanto quanto eu. Como que eu quero falar de amor se eu ainda não compreendi quem eu sou e como amo? E a evangelização vem nos mostrar que o progresso da humanidade tem o seu princípio na aplicação da justiça, do amor e da caridade. E na conclusão do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho nos mostra as 3 etapas essenciais da doutrina espírita. O cristianismo, a primeira fase da curiosidade, a segunda etapa, a da filosofia, a da expansão dessa filosofia, e a terceira, da aplicação. Nós somos espíritos convidados para a terceira hora. Viver os ensinamentos de Jesus não é falar, é sentir. E o desenvolvimento dessas ideias precisam ser compreendidas para que nós possamos compreender também o papel da evangelização de espíritos na atualidade. Dar esclarecimento aos espíritos do 3º milênio para o novo plano de ação, na maneira de que cada trabalhador, matriculados nesta vinha, possa realizar a sua obra nesse tempo hábil que o Senhor nos ensinou, nos destinou e nos tem dado, porque o tempo urge. E a tomada de consciência é o papel preponderante para este espírito. E essa escolha do 3º milênio, para aqueles que darão continuidade a este processo, recairá apenas para o espírito de boa vontade, porque a vontade é a maior de todas as potências. E é o princípio da evolução, que não está na matéria, mas está na vontade. E a vontade divina é o supremo motor, onde nos estimula a crescer, para que nós possamos viver. E o que é viver? É uma questão que pede compreensão, para que nós não venhamos a restringir este viver apenas no ato do nascimento. Viver é um movimento de energias
que cada um deve conhecer e estabelecer para si o reino de Deus trazido pela humanidade. Toda planta que não foi plantada pelo meu Pai será arrancada. Nós estamos agora percebendo que o mal, as falcatruas morais, o desrespeito às leis divinas, a cobiça, a maledicência, não foram semeados por Jesus. Só o amor poderá consolidar o tempo de regeneração, que chegará para cada um de acordo com seu descortinar. Abrace, amigo, com a evangelização de espíritos, esse método divino que contribui com o novo entendimento do que seja estar na terra para viver. Deixo a nossa mensagem de esperança. Esperança e paz. Esse momento é o convite para que nós possamos soerguer o nosso pensamento a Jesus. Lembrando que o Mestre continua sendo para todos nós o guia e o timoneiro do planeta Terra. E quando falamos da terceira reunião que Jesus teve com os espíritos angelicais, é para decidir este momento, para que aqueles que vão permanecer nesse planeta deverão trazer a alegria de servir Jesus. Não fiquemos mais presos aos pensamentos dos homens. Chegou a hora de viver os ensinamentos do Cristo, de olhar o outro para o Espírito, de ter a coragem de entender que o perdão se faz primeiro em nós, para depois ao outro. Que não são com palavras que nós vamos mostrar a Jesus quem nós somos, mas é com a renúncia, com o esforço, com a dedicação de todos aqueles que assim testemunharam para o Cristo. Lembremos do amor de Jesus. Ele não amou nem mais Pedro e nem mais João, mas testemunhou que era necessário que eles fossem irmãos, vencendo as suas dificuldades. Mesmo Pedro negando, nós observamos que Jesus compreendeu. O apóstolo João, o apóstolo do amor, que ali ficou rente a Maria até a última hora. Jesus se apresenta na magnitude de seu Espírito, a embaixatriz da imortalidade, Maria de Magdala. Façamos isso, queridos irmãos, para que Jesus se apresente para nós, convidando-nos a multiplicar todo o seu trabalho, junto com todos aqueles espíritas cristãos, para que nós possamos agora, neste novo milênio, neste novo caminho, cantarmos hosanas ao Senhor, lembrando que os vinhateiros do Mestre se encontram apostos e falaremos juntos: Ave Cristo, Ave Luz, Ave Cristo Senhor. Que Deus, Jesus, esteja conosco e que nós possamos, amigos e irmãos, testemunharmos esta verdade em nossos corações. Que a augusta paz de nosso Mestre Jesus se faça no pensamento de todos. Fiquem com Deus e em paz. Que o nosso encontro que inicia tenha o desenrolar das vibrações sublimes dos nossos queridos amigos, que hão de dar continuidade a este trabalho que haverá de trazer luz e esperança aos nossos irmãos. Paz em Cristo Jesus.